Meu nome é José, e o que vou contar aconteceu há 22 anos em dezembro de 2001, para ser preciso. Moro em Porto Alegre, onde nasci, cresci e estudei, mas em busca de melhores oportunidades, decidi mudar para a cidade de São Paulo. Meus primeiros dias em São Paulo foram um pouco caóticos, já que eu não conhecia ninguém. Ao chegar à cidade, comecei a procurar quartos ou apartamentos para me instalar. Não tive muita dificuldade em encontrar opções, mas a maioria dos quartos estava em péssimas condições ou localizados em bairros um tanto violentos e perigosos. Foi apenas no terceiro dia que encontrei uma oferta muito boa no centro da cidade. Parecia sorte ou alguma ajuda divina, pois as condições do pequeno quarto eram realmente boas, e o aluguel não era tão caro. Chegou o dia da mudança. Cheguei ao pequeno apartamento e imediatamente desembalei e organizei as poucas coisas e roupas que havia trazido. O bairro era muito tranquilo e as casas eram, em sua maioria, muito antigas, algo que eu pessoalmente gostava muito. A maioria dos vizinhos era composta por pessoas mais velhas, o que também me agradava, já que eu apreciava muito as conversas com pessoas idosas. Aproximava-se o Natal, e eu acabara de conseguir um emprego onde aparentemente poderia me desenvolver e fazer carreira. Os dias passavam, e tudo ia maravilhosamente bem no trabalho, mas devido à carga horária, às vezes eu saía muito tarde. Em uma noite de 23 de dezembro, saí tarde do trabalho. Lembro-me de ter pegado o metrô e continuado a caminhar até chegar em casa. 4 quarteirões antes, encontrei um senhor sentado em frente à sua casa. Passei por ele e o cumprimentei gentilmente, desejando-lhe boa noite. O senhor me olhou de maneira especial, sorrindo, devolvendo o cumprimento. Justo quando eu ia seguir em frente, o senhor me chamou. "Rapaz, o que você está fazendo a estas horas da noite?" Respondi que vinha do trabalho. O senhor olhou nos meus olhos e perguntou se eu era de fora, ao que contei brevemente sobre minha situação e minha estadia na cidade. "Rapaz, e onde você vai passar o Natal?" perguntou o amável senhor. Eu disse que, se tudo corresse bem, no dia 24 pegaria o ônibus cedo para ir a Porto Alegre com minha família. O senhor respondeu e disse que, se por algum motivo eu não pudesse ir com minha família, ele e sua esposa me convidavam para passar a véspera de Natal com eles, já que eles não tinham com quem celebrar o Natal. No dia seguinte, muito cedo, me apressei no trabalho para poder ir embora o mais rápido possível e ir para Porto Alegre. No entanto, o dia passava e eu não conseguia concluir minhas tarefas. O sol se punha, e dentro de mim, eu sabia que não conseguiria ir passar o Natal com minha família. Finalmente, terminei o trabalho, mas já era muito tarde, então era impossível chegar a tempo em minha cidade. Decidi ir para casa dormir e acordar cedo no dia seguinte para ir a Porto Alegre. Dirigi-me à minha residência. Meu percurso para casa era o habitual, caminhando pelas ruas decoradas, quando de repente vi o senhor do dia anterior fazendo sinais com as mãos. Quando cheguei até ele, ele imediatamente me cumprimentou e perguntou se eu não tinha conseguido ir a Porto Alegre, ao que respondi que não, porque tinha saído muito tarde. O senhor, sorrindo, me disse para não me preocupar, pois com certeza haveria mais natais em que eu estaria com minha família. Muito gentilmente, ele me convidou para entrar em sua casa e celebrar o Natal com ele e sua esposa. Decidi aceitar o convite e entrei com ele. Logo percebi que a casa era muito antiga, mas muito bem cuidada. Os móveis e decorações pareciam novos, mas ao mesmo tempo muito antigos. Sentamo-nos à mesa, e eu me apresentei à sua esposa, que era uma senhora muito amável. A noite continuou entre jantar e conversa, e nós nos divertimos muito. Já eram 2 da manhã, e como eles eram 2 pessoas mais velhas, decidi me despedir, agradecendo por todas as atenções, além do delicioso jantar. Eles agradeceram pela companhia, dizendo que fazia muito tempo que não conviviam com ninguém. Simplesmente sorri, saí e fui para casa. No dia seguinte, acordei muito cedo, tomei café da manhã e saí apressado, pois precisava pegar o ônibus o mais cedo possível. No entanto, as lembranças da noite anterior não saíam da minha cabeça. Então, antes de ir embora, quis passar para cumprimentar aquele casal tão amável. Cheguei ao local, mas a casa parecia muito diferente, praticamente em ruínas. Assustado com a possibilidade de algo ruim ter acontecido, decidi investigar.
Vale mencionar que eu lembrava detalhes, como a cor da porta, que coincidia com a porta que eu estava vendo, embora esta não parecesse estar no mesmo estado que estava um dia antes. Eu estava muito desconcertado, pois algo estranho estava acontecendo. Decidi bater na porta de um dos vizinhos para ver se ele tinha informações sobre a casa. Uma senhora muito idosa saiu e perguntou o que eu precisava. Contei toda a história e perguntei sobre as pessoas que moravam na casa. A senhora, muito surpresa, me olhou com olhos de incredulidade e imediatamente disse que era impossível, pois a casa estava vazia há mais de 20 anos, e o casal que morava ali morrera dentro da casa em um incêndio em uma noite de 24 de dezembro. Recuei muito impressionado. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Rapidamente, me afastei do local, sem saber o que pensar. Alguns dias depois, mais tranquilo, voltei a casa, deixei algumas rosas, rezei por algumas horas, agradecendo pelas atenções. Depois disso, nunca mais voltei àquele local. Obrigado.